Quadro, estudemos a profundidade e profusão da árvore da vida, do caminho estreito e da liberdade. Introdução. Até hoje, você teve algum problema por algum tempo para assimilar a dualidade? É ou não é? Confesse. A palavra dualidade em si pode produzir frequências baixas, dependendo da evolução do ouvinte. Em si só, quando fala dualidade, Depois, interpretar e compreender a dualidade exige busca plena pela coerência da vida, sem ego, olhando para todos os seres humanos. Como falei no encontro em Curitiba, no mundo físico, quanto mais você sobe, mais você vê. Assim também no mundo metafísico, quem sobe, evolui. Quem evolui, vê como o Criador vê. E daí a importância do Lux Me Lex, esse programa que tem a função prioritária de evoluir, elastificar, alargar consciências. O que é evoluir? É subir. É ter asas, é voar, é subir para compreender o mundo. Mas não é subir através do poder, da hierarquia, do arquétipo humano, da pirâmide, para ser melhor que alguém. É subir para ver como Deus vê, ao contrário, vendo de forma global, holística, se colocando no lugar de todos para tentar compreender Deus e assim ser mais amável. Então quem sobe evolui, escreva aí, quem sobe evolui, e quem evolui vê como o Criador vê. No final do encontro de Curitiba, o grande finale foi, abre aspas, troque seus olhos físicos pelos olhos do Criador. Quem é ex, fura os dois olhos, troca seus olhos físicos pelos olhos do Criador. É ou não é? Veja como o Criador vê. Mas isso só é possível subindo, evoluindo a consciência. Se olharmos de cima, se colocaremos no lugar de todas as culturas, raças, povos, e entenderemos que o Criador não privilegia ninguém e não pode jamais ser maior que a sua palavra. Escreva aí: se eu sou justo, minha palavra é maior do que eu. Mas a palavra não saiu de mim? Saiu da minha essência boa. Toda promessa sai da essência boa, mas depois vem a preguiça, a inércia, os cálculos, a prudência, os interesses, e a gente não cumpre as promessas. Você sabe que político, religioso, líder, humano, promete e quase não cumpre. Porque o mundo é feito de toma lá da cá, de interesses, que é o tema que vem aí. Mas quem é justo, como o Criador é, tem a palavra acima dele. Quem aí é maior do que a sua própria palavra? A palavra tem que ser maior do que eu. Porque querendo o meu ego ou não, eu tenho que honrar com o que eu prometi. E é o que não acontece. Um dia o ego derruba pessoas e elas deixam de cumprir o que prometeram. No sistema teológico cristão, Deus é soberano. Mas isso é um engodo.
Pois antes de ser soberano, ele é justo. Então você vai para a escola dominical sabática, vai para a missa, vai para Eucaristia, ou catequese, você vai aprender que a soberania de Deus é acima de tudo. Soberania de Deus é assunto principal na teologia. Mas eles esqueceram da justiça de Deus. A justiça vem antes da soberania, porque a palavra vem antes. Quem entendeu? Se ele fosse só todo-poderoso, seria injusto. E aí vemos o erro de todo o calvinismo, pai dos evangélicos. No misticismo católico, a mesma coisa. A ideia de que ele faz o que quer, comanda tudo e sua justiça é secundária. O importante é que ele é o pai, protetor, provisor, promotor, que privilegia, que poupa. É o pai. As pessoas amam chamá-lo de pai, não é? Mas primeiro ele é justo. Vê. Indago aos pais que me ouvem aqui. Quem aí é pai e mãe? Manifesta-se. Manifeste-se. Indago a vocês. Vocês são primeiramente justos ou primeiramente poderosos? O que vem antes? Na relação com os seus filhos, na educação deles. Vem a autoridade antes ou a justiça? Sendo assim, ele nos fez livres. Por que que o Pai deu liberdade? O Pai não dá privilégio. O Pai dá liberdade. E assim você está pronto para entender a máxima ex. A vida crivo é feita de escolhas suas. Escreva aí, a vida é feita de escolhas. O Criador Elohim, de 72 emanações, o Deus plural da árvore da vida, das sefirotes, ele não é democrata, nem republicano. Ele não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. Mas ele criou a tesoura. Ele criou o crivo, a confusão de Gênesis 11. Ele criou direita e esquerda. Sábio é o que usa as duas mãos, escreva aí, duas mãos necessárias para caminhar. Eu tenho duas mãos, eu tenho 2 olhos, 2 orelhas, 2 pernas para caminhar. Por quê? Porque toda estrada, rodovia possui sextra e dextra, assim como a nossa consciência. Aqui no Brasil, pela mão esquerda você corre, pela mão direita você pode ir mais devagar onde ficam os caminhões. Mas você tem que usar direita e esquerda para ir. Sábio é aquele que usa as duas mãos. Como revelado nos graus da Universidade X, grau 62, e também um vídeo que não é grau, mas é muito importante, chamado 7 Camadas da Consciência, que é da nossa série de provérbios, salmos, lá no provérbio original 25, assista lá esse vídeo com esse título. Nós aprendemos que o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, a nossa mente, a consciência, a árvore da vida, tudo isso possui uma mesma imagem, que é a imagem de Deus. Gênesis 1:26. Façamos o homem, plural. Façamos o homem. Olha só a tatuagem deste homem que você está vendo aí na tela. Que tatuagem inspiradora. Eu não estou incentivando ninguém a tatuar, mas pensem
uma tatuagem realmente inspiradora. Que é tudo que ensinamos. Vamos ao primeiro quadro. O Criador fez a árvore da metáfora, árvore da vida. Temos a revelação que o jardim do Éden está na nossa consciência. Isso eu já sei, que eu não sou novo aqui, eu assisto sempre você, já colei os graus. É? Então vamos lá. Vê, não são duas árvores. Vocês aprenderam. É uma árvore só. Olha como é que a gente desenha a árvore quando é criança. Eu sou um péssimo desenhista. É o mesmo formato do cérebro. Esses semicírculos da árvore são os mesmos do cérebro. Sextra, onde estava a serpente, o fruto da árvore dual para a consciência, e dextra, que aparece lá em Guiliana Guiliarna, Apocalipse 22 da Bíblia original, ou qualquer Bíblia, árvore da vida, para a imortalidade. No centro do jardim estava ela, uma só. Você vai aprender que não são dois caminhos. Você aprendeu lá no sistema que é um caminho estreito, cheio de dogmas. Tem igrejas que amam isso, isso vem do judaísmo, cheio de dogmas. E o caminho largo é o mundo, como se o Egito fosse o mundo. Mas não é só do Egito que a gente tem que sair, é do deserto, o deserto da lei, dos rituais, 40 anos lá. Aí eu falei no encontro em Curitiba, esqueçam, pegam o microfone e ficam falando, meu tempo de igreja, meu tempo pastor, esquece! Avança o carro, o físico aponta para o metafísico, enquanto você estiver vendo isso no retrovisor é sinal que você está lá atrás, o carro não anda, não sai do lugar. Quando a gente avança, a imagem que está no espelho do retrovisor muda. É ou não é? Evoluir a consciência é um caminho só. O caminho para a árvore. Um caminho feito de duas mãos, sextra e dextra. Toda rodovia é assim, toda árvore é assim, toda consciência é assim, está aqui. Como é que eu provo? Olhe para as rodovias, olhe para as ruas. Olhe para o seu cérebro dicotomizado em nozes. Então toda pessoa nasce indo para o ego. Que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica vão chamar de pecado original, anjos caídos, Eva a culpada, a serpente Satanás, Lúcifer. Desde Agostinho mentindo para você na falsa origem do mal, com todo respeito aos católicos, principalmente que nos assistem. Espíritas. O que na verdade existe é um caminho, como existe uma árvore, como existe um cérebro e não dois cérebros, mas dicotomizado. Escreva aí. O cérebro é dicotomizado, mas é um só. A árvore é dicotomizada, mas é uma só. A rodovia é dicotomizada por linhas brancas ou amarelas, mas é uma só. O que muda é o sentido, para o norte ou para o sul. A favor do ego ou contra o ego. Bem ou mal. Vida ou morte. Então ensinaram tudo errado. É um só. E não dois. Mas e se nós olhássemos para a árvore e tivesse uma só opção? E se o caminho tivesse um só sentido? Uma só mão? Não teríamos escolha. E quem não tem escolha é escravo. Deus seria injusto, infiel. Deus seria
alguém que tem o prazer de criar seres e manipulá-los, escravizá-los. Seria um escravizador. Escreva aí: Deus não é escravizador, Deus é crivador. Deus não é escravizador, Deus é o libertador. Se você não sabia, a palavra Shua significa o libertador. De Joshua, por exemplo, Josué, o homem que libertou o povo completamente, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E Josué terminou a missão de libertar. E Jesus veio nos libertar do judaísmo. Antes de ser salvador, ele é libertador, é Shua. O Yah de Jeová, primeiro ele era o crivador, não escravizador, crivador. Porque mesmo sendo crivador, ele enviou um libertador chamado Moisés e um libertador chamado Josué para tirá-los da escravidão. Mas depois ele encarnou em um homem, Yahshua, para libertar o homem. E libertar é salvar. No hebraico, Shua é tanto libertador quanto salvador. Não são duas palavras, é uma só. Porque libertar é salvar. Quando você tira alguém da prisão, você dá liberdade a ela, você salva ela. Foi isso que Jesus fez. Nos libertou. Portanto, Jeová é o crivador que introduziu a dualidade no mundo. E Jesus é o Salvador libertador que nos livrou dela. Que coisa. No encontro de Curitiba, foi revelado que na teologia judaico-cristã você aprende tudo errado. Que o universo é infinito. Olha só para a Via Láctea, olha o sistema solar. Quantos sistemas solares, que tudo é muito grande, imenso. Quantos planetas, quantas estrelas, quantas bilhões de galáxias, estrelas, anos-luz. E você é tão pequenininho. O seu cérebro então, quando na verdade é o contrário. O seu cérebro é o todo. Então, revelare. Você aprendeu, abre aspas, existe o imenso, o infinito, o céu, as regiões celestes, o jardim do Éden que foi escondido, ocultado por Deus. Existe tanta coisa. Você aprende até que tem 7 céus, ou então 3 céus. 1, 2, 3, as regiões celestes, aí tem demônios brigando, espada, briga, luta, que ninguém mata ninguém, ninguém machuca ninguém. Aí depois de todos esses cosmos, dimensões, aí vem os planetas, que outra dimensão, que imensidão. Aí vem você. Você é isso aqui. Faz assim. É o contrário. Você é o tudo. E o resto é projeção de você. Você é o todo. Existe o seu cérebro, sua consciência, alma, psique, que é a própria região celeste de Efésios 6. O próprio jardim do Éden, grau 139, o espelho do que vemos no telescópio. Meu vídeo Macrocosmos, Microcosmos, o espelho, o mundo subatômico é o espelho do macrocosmos. Do conflito interior de bem e mal, como disse Paulo em Romanos 7. A projeção de toda a existência maior. Primeiro, antes de qualquer coisa, vem à sua mente. Fascinante. Algumas pessoas costumam se sentir melhores se tornando terraplanistas.
A maioria que se torna terraplanista é porque eles pensam que nessa teoria fé está a possibilidade de ser o centro do universo, e não só mais um planeta, mais uma criação. Então o terraplanista, e é assim que Deus vê o coração sincero dele, ele encontra alegria quando ele descobre essa teoria. Porque ele pensa, poxa, eu não sou mais um, eu sou o centro. Escreva aí, eu não sou mais um, eu sou o centro. Eu não sou mais um planeta, mais um sistema, mais uma galáxia, mais uma criatura, mais uma criação. Eu sou a criação, o planeta especial. Nós somos o centro de tudo. O sol não é enorme, a lua não é enorme, é tudo pequenininho, é tudo para mim. Olha como Deus me ama. Você está vendo a sinceridade de um terraplanista? No fundo, o que é que ele está buscando? É o que nós vimos lá nos salmos originais. Davi e Asaf dizendo que a maior e mais bela e perfeita criação de Deus é o homem. A coroa da criação, muito bem. Mas é mais profundo do que isso. Escreva aí, é mais profundo do que isso. Com respeito aos terraplanistas, é mais profundo do que isso. Pois a nossa consciência é o Yod. O que os senhores do mundo sabem através dos estudos profundos da Cabala, que nós somos a centelha divina, a aura áurea, a tricotomia espírito, alma e corpo. 1 Coríntios 3,16, o santuário de Deus, o epicentro do universo é o nosso cérebro. O começo de tudo. O jardim do Éden é a formação da nossa consciência. O verdadeiro mundo espiritual, as regiões celestes. E ao sabermos disso, encontramos a coerência de tudo. Você entendeu? Imagina um terraplanista que seja humilde, entendendo que é mais do que isso. Ele é o centro de tudo. Não é o físico que importa, com olho nu, macrolente ou microlente, esse delta. Mas sim, o metafísico, o que não vemos. O resto é cópia, como disse Paulo em Hebreus. É nela, na sua consciência, que o Criador fala, sim ou não? É nela que nos salvamos ou nos condenamos. É nela que perdoamos ou permanecemos magoados, com dívidas. Depois de ter feito o primeiro homem e a primeira mulher, bebês, crianças, adolescentes e adultos, as 4 fases da vida com as 4 letras do nome do Criador, agora o primeiro homem, que é o que significa Adão, e a primeira mulher, que é o que significa Eva, deram origem a outras consciências. Iluminari. Na box vemos exatamente isso. O que é que Jesus ensinou em 1260 dias? Número 1. Mais importante para o homem é o que sai e não o que entra. Porque o que sai é imaterial e o que entra é material. Escreva aí. Mais importante é o que sai. Por quê? Porque é imaterial. Número 2, Jesus disse, só de desejar algo, já fizemos, já materializamos, já idealizamos. E idealizar para Deus é fazer. Porque você já fez no mundo espiritual. Quem você realmente é para Deus? Olha o que eu vou falar. O que eu vou falar é tão profundo agora. Quem você realmente é para Deus?
Não é isso aí, ó. Olha para você, olha para tua casa, olha para teu carro, olha para tua família, olha para tuas escolhas. Tudo que tá aí você escolheu. Olha a cor do sofá, olha a cor da rede, olha a cama, olha a roupa. Tudo você escolheu. Vai dizer que foi Deus? Foi o diabo. Só que não é para isso que Deus olha. Deus olha o que você seria se tivesse mais matéria. Porque muitas coisas você faria, seria, idealizaria se tivesse condições, oportunidades, matéria. Então Deus vê quem nós seríamos e não quem nós somos. Se em menos de um dia você se tornasse rico, poderoso e formoso, o que seria você? Quem você seria? Então, para Deus importa o ideal, lá do Keter. 3. Jesus disse em 1260 dias que se desejarmos de todo o coração, plena consciência, um ideal, uma ideia se materializa. Entende isso? Avisem a Hilda ali, ajudem ela. Eu citei 3 casos em 3 anos e meio, só 3. Mas Jesus falou isso o tempo todo. O material é só projeção. Por isso que a gente fala de vida holograma, Illuminati. A consciência faz a matéria e não a matéria faz a consciência. Entendeu? As escolhas do Criador dual são claras em Deuteronômio 28. O que é que tem no capítulo terrível do Deus dual de Deuteronômio 28? Escreva aí. Mão esquerda de Deus, o anticristo. Mão direita de Deus, o Cristo. Benção, ação de bem. Maldição, ação de mal. Falando do quê? Da árvore da vida. O que é Deuteronômio 28? É o jardim do Éden prático. Qual lado você escolhe? Mas os judeus ensinaram de pai para filho na cultura que tem escolhas que a gente faz porque está irado, que está com raiva, que foi demônio. Coloca a culpa no demônio, no diabo, em Deus. Nos seres externos, nos acontecimentos externos, nas forças externas, por motivo de força maior. Não tem força maior. Não existe nada que Deus tenha feito que seja errado, imperfeito, no que diz respeito às escolhas. Deus fez tudo perfeito. Se você se irou e fez algo irado, não coloque culpa na ira, porque a ira é uma escolha. A raiva, o ódio é uma escolha. Você nunca poderá dizer eu fiz porque aconteceu tal coisa. Você tem domínio pleno das suas escolhas. Não são 2 árvores, mas uma só, assim como a consciência é uma só, rasgada pelo véu. No grau 106, vemos que não são também 2 caminhos, mas um só. Illuminati. Todos escrevendo aí. Afinal, caminho é metáfora para escolha. Quando Jesus fala de caminho largo e caminho estreito, ele está falando de árvore da vida, ele está falando de cabala, ele está falando do jardim do Éden, ele está falando da tua consciência. Ele está refutando o judaísmo e dizendo, caminho é a metáfora dele para escolha.
Escreva aí, caminho é metáfora para escolha. E o que é porta? Dalet. Porta é metáfora para consequência da escolha. O que é que você encontra? E largo? Largo é metáfora para fácil, por onde todos vão. Caminho do politicamente correto, aplaudido, status, recepção e aceitação social. Você tem que escrever aí no teu caderno aceitação social. Então veja só, caminho largo, caminho, escolha. Largo, fácil, aceitação social. Portanto, quem é aceito pelo sistema de todas as coisas do mundo, não está com Cristo. Esse cristianismo de hoje, esse judaísmo de hoje, em nome da Bíblia, que é aceito no mundo inteiro, é o caminho largo. Mas o que é estreito então? Estreito, apertado, é metáfora para difícil. Poucos vão, porque é contramão do mesmo caminho. Caminho contrário à massa alienada. Caminho contrário ao sistema, ao establishment. Como Truman, no filme Show de Truman, quando ele abriu os olhos, ele caminhou contramão. Ele enfrentou o seu maior medo. Meu medo eu enfrentei, fui navegar. Ele tinha medo de água, porque isso foi colocado dentro dele desde criança. Então caminho é escolha, largo é escolha fácil, facilitada. E caminho estreito é uma escolha difícil. Qual é o caminho estreito da árvore da vida dextra? É uma escolha difícil. Eu pergunto, ser cristão verdadeiro original é fácil ou difícil? Renunciar ao ego é fácil ou difícil? Você se pergunta, onde está a verdade? Quem é que fala a verdade? Tantas vozes, como é que eu vou saber? Eu só posso te dizer, a escolha da verdade é difícil, porque ela é contramão. Se a tua escolha de fé do que você diz ser verdade está sendo fácil, responda para mim e para você: Serex é uma escolha fácil? Então temos que, no lado esquerdo da árvore, o que está lá? Erros, pecado, ego, escolhas más, aceitação social, status, ter, ser e poder. Consequência, salário, pagamento, na matemática de Deus, a morte. Escreva aí, se você quer liberdade, Deus te deu, é a dualidade. Mas o preço de ser livre, de você poder fazer o que quiser, quer saber? Você pode fazer o que você quiser. Ninguém manda em você. Mas o preço disso é a morte. E aí veio aquela grande máxima do X, todos escrevendo aí: todo homem é livre, mas livre e imortal só quem tem Jesus. É para isso que Jesus veio. Todo homem é livre. A dualidade foi dada ao homem porque é a liberdade de escolha. Mas como tudo é dual, o pagamento para se ter liberdade é a morte. É o finito.
Por isso aí você precisa de Jesus, que é a nossa árvore da vida, que é o fruto da árvore da vida, que Adão e Eva não puderam comer, mas que você pode comer, para que você seja livre e infinito, imortal. Tudo tem um preço. No lado direito da árvore, renúncia ao ego, não ter, não ser, não poder. As escolhas direitas, certas, e no inglês isso é incrível, porque right é direita, e aquilo que é direito é aquilo que é correto. Por exemplo, all right é tudo certo, tudo ok. Rejeição, desprezo social, o crivo de carregar a cruz por ser Cristo, ser ex, ser diferente. É a cruz. Olha aí. Você nasce assim, ó. Igual no filme The Circle. Todo mundo igual. Só tora. Olha o Revelare. Quem já viu meu vídeo Tora, patíbulo. Jesus carregou um patíbulo aqui, ó, mãos amarradas aqui e aqui o patíbulo. Que é o mesmo sinal de dívida, de menos. E o sinal de igual é isso aqui. Que é o mesmo significado de jugo. Jugo pesado ou jugo suave. Que coloca no ombro. Carrega bois, pessoas. É o guia. A madeira que guia. Mas qual que é o símbolo de diferente na matemática? Uma cruz. Um risco tem que cortar e formar uma cruz. Você nasceu igual, no caminho fácil, mas tem que se conhecer, o autoconhecimento, para vencer a si mesmo, renunciar a si mesmo, vencer o ego, o diabo, anular-se e ser diferente. Então, todo mundo nasce igual na sexta, mas o desafio é ser diferente. E aí? Que é o que significa ex, que é o que significa santo, que é o que significa Deus, que é o que significa perfeito, que é o que significa messiânico, que é o que significa cristão. E qual é a consequência? Qual é o salário? Qual é o pagamento na matemática de Deus para quem escolhe o lado direito? Vida eterna, imortalidade, o infinito. Se é apenas uma árvore e se é apenas um caminho, temos que o caminho é a escolha e a árvore é a escolha feita na consciência para o bem ou para o mal. Para o criador ou destruidor, escreva aí, criador ou destruidor. Deus é título, não é nome. A palavra Deus significa criador e senhor. Mas também é título para destruidor, porque todo criador é também um destruidor. Quem cria, destrói. Escreva aí. Quem cria, destrói. Mas como ele é justo, nunca fez ou foi diabo para quem escolheu o bem. Nunca, nenhuma vez, ele foi mal para quem foi do bem. Ele é justo, sua maldade não existe. Mas você disse que Deus é o diabo, Akel, por isso até que eu parei de lhe assistir. Os pastores estão dizendo que você é herege. E agora você vem dizer que sua maldade não existe. A sua maldade é apenas para dar pagamento àqueles que rejeitaram o bem e dentro da sua liberdade escolheram o mal. Então, a partir de hoje, nunca mais você verá a dualidade com dificuldade,
pois dualidade é, na verdade, pura, plena liberdade. O famoso livre-arbítrio, você é o árbitro, o juiz, você apita o jogo. Isto é claro na própria Bíblia dos judeus e cristãos, e eles não conseguem ver. Professor Akel, onde que está na Bíblia isso? Toda ela. Esses corais que vocês estão vendo iluminados pela luz são os corais chamados de cérebro. Veja, depois que nós conhecemos Deuteronômio 28, os dois lados do mesmo caminho, os dois lados da mesma moeda, os dois lados da mesma árvore, os dois braços, duas pernas do mesmo corpo, agora Deuteronômio 30. 2 capítulos para frente, você encontra Deus dizendo assim, através do libertador Moisés: tomo hoje os céus e a terra como testemunhas contra vocês, céus, terra, e matéria, hexagrama, de que pus diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, hexagrama. Aí Deus diz assim: escolha a vida para continuar vivo, você e sua família. No 20 ele diz: amando ao Criador seu Deus, mas para provar o seu amor, valorize suas palavras e obedeça. Isso é Yah falando. Agora, Yah em matéria, que é Yahshua, disse em Matitiarro 22, Mateus 22, o seguinte: ame o Criador no delta, todo o coração, toda a alma, toda a consciência. São expressões redundantes, porque hoje nós poderíamos traduzir assim: ame com todo o cérebro, direita e esquerda, toda a alma, razão e emoção, racional e emocionalmente. Mas lá no livro de Jó, que nós vimos os originais, você pode assistir aqui a lista de todos os capítulos originais de Jó. No capítulo 37 encontramos os versículos 23 e 24, abre aspas: como entender Deus, se Ele está além da nossa capacidade cerebral? Como? Como? Teve alguém que escreveu no chat aí: vós sois Deus, o reino de Deus está dentro de vós. Isso aí, aqui. Mas vai devagar com a metáfora. Não vai fazer como o maçom dizendo que é Deus e acabou por aí. Nós seremos deuses. Nós saímos da ino para com e seremos oni, se através de Cristo vencermos o ego. Nós não somos oniscientes ainda, né? Vê, disse Jó: como entender Deus se Ele está além da nossa capacidade cerebral? Na verdade, quem escreveu esse texto foi Salomão. Vai lá ver quem é Jó, o peixe, o sheik árabe. Bom, continua o texto: para entendê-lo, saibam, Ele é grande em poder, o absoluto, é o Shaddai, Adonai, o Todo-Poderoso, o Soberano. Mas primeiro Ele é justo. Mas primeiro Ele nunca violará a sua justiça. E termina o texto de Jó 37 dizendo: Ele é primeiramente reto, íntegro, e não privilegia ninguém.
entenderão isso ou não. Nós vimos no Salmo original 37, nos versos 10 e 11, da letra hebraica Vav, uma revelação, vocês lembram? Que diz assim: em breve os maus deixarão de existir. Esta é a segunda morte de Yohanan. A inexistência para todos aqueles que escolheram o mal. E por que inexistência? Porque o pagamento de quem escolhe o mal é a morte, o finito. Veja o que diz o salmista: em breve não existirão mais. Qual é o bônus? Liberdade. Qual é o ônus? Morte. Quem entendeu? Aí vem um vídeo meu, da tríade, o delta. Ônus, bônus, quem lembra? Imunus. O ônus é que todos têm liberdade. Deus não se intromete na vida de ninguém, sim ou não? E é aí que você começa a desmistificar, entender uma vez mais a coerência do porquê que Deus não interfere. Quem aí é pai e mãe e fica interferindo na vida dos filhos casados? Manipulando, tentando separar, tentando unir. Quem aí fica tentando manipular a vida dos funcionários, dos condôminos, dos empregados? Políticos que estão me assistindo, eu sei, vereadores, líderes de partido, vocês manipulam pessoas? Judeus que querem dominar o mundo, escravizar pessoas, manipular humanos, dominar outros irmãos da mesma raça. Consegue entender? O ônus é que todos são livres, mas o ônus é que nós todos vamos morrer. Bônus, todos livres. Ônus, todos vão morrer. Me diga um ser humano que escapa da morte. Até as sociedades secretas têm como símbolo a caveira, o símbolo da igualdade. Todos nós vamos desmaterializar e morrer. Ou você acha que Deus fica se intrometendo, interferindo na vida das pessoas? Não! Se Deus fosse esse das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, carismáticas, espírito que fica interferindo e pega lá uma pessoa que morreu e traz para falar, e traz para trazer um aviso, e vai no espiritismo, e não sei o quê, põe a mão, aí Deus cura um pouquinho, não cura, esse aqui cura, aquele não cura, esse aqui resolve, aquele não resolve, dá sinal para um, mostra uma visão para outro, uma revelaçãozinha aqui, mais um sinalzinho ali, uma luzinha aqui, um sonho ali, chega alguém para você e fala, vai acontecer assim, assim, assim. Que Deus é esse que fica interferindo? Aprenda. Ônus, todos vão morrer. Bônus, todos são livres. Deus não se intromete. Escreva aí, Deus não se intromete. Escreva aí, Deus não se intromete. Deus não interfere, meu queridão. Mas o munus é que uma serpente foi levantada para dar imortalidade para aqueles que querem continuar vivos. Deus está dizendo em Deuteronômio 30, escolha a vida. Revelare, dualidade é liberdade. Dualidade é liberdade. Veja isso. Eu vou deixar na sua tela alguns segundos. Eu vou dar um tempo para você respirar.
Como nós falamos no grau 136, vídeo, a exatidão da criação. O Criador não teria como fazer de outra forma. Ele fez a verdadeira democracia, na verdadeira liberdade de imprensa, na verdadeira liberdade de ir e vir, na verdadeira liberdade de expressão. Os juízes americanos, hoje, não importa se você está vendo depois, determinaram hoje que o YouTube tem direito de excluir qualquer vídeo. Foi determinado hoje nos Estados Unidos que o YouTube, se ele quiser, por causa de uma discussão que surgiu nos Estados Unidos, que o YouTube queria excluir alguns vídeos conservadores, de fanatismo religioso, de pensamento retrógrado. Aí vem a questão da liberdade de expressão. Aí os juízes determinaram o seguinte: olha, como o YouTube é uma empresa privada da Google, é privada, então eles podem excluir qualquer vídeo da sua biblioteca de vídeos. É assim que o ser humano é. Se o YouTube vai mudar, não sei. Eu imagino que a Susan, que é a diretora atual, não vai mudar. Não vai excluir vídeos por causa disso. Mas pensa, como é que o homem é? Quando é... Olha, eu tô falando dos juízes, não estou falando do YouTube, estou falando dos juízes. Olha a justiça do homem. Se é privada, pode fazer o que quiser. Pois saiba, nós somos criaturas privadas de Deus. Essa obra que você vê é privada, é dele. Mas ele é tão justo. Ele é tão justo que ele deu para nós o quê? Liberdade. Você consegue compreender um Deus que poderia fazer o que quisesse, porque é dele, é privativo, é privado dele, mas ele dá liberdade. Ele deu para nós liberdade de expressão, de imprensa, de ir e vir. Mais do que isso, liberdade de escolhas. Se não houvesse dualidade, não haveria o delta, oportunidade, alternativa, escolha. Então você que até hoje rangeu os dentes me escutando, Deus é diabo, bem e mal, que história é essa? Meu Deus não, seu herege, não. Saiba, dualidade é liberdade. Sem dualidade não há escolha. O diabo foi criado, isto é, a dualidade. E não é o chifrudo da Idade Média que caiu do céu, nas falsas tentativas de dar explicação para a existência do mal, para dar ao homem escolha, liberdade, reconhecer o Criador ou rejeitá-lo, agradecer sua existência ou ser ingrato e inexistir. Como revelei, quem é sábio sabe que o Criador não precisaria vir ao mundo morrer por nós para nos dar salvação, pois somente o fato, a constatação de Ele ser o Criador e nós criaturas, não há outro pensamento coerente, não há pensamento coerente justo a não ser entender que não temos para onde ir sem Ele. Se Ele é Criador e nós somos criaturas, para onde iremos? Como alguns disseram, Davi, Jonas, Jó, para onde irei? Não tem para onde ir, tá entendendo? Eu lá vou precisar que o meu Criador venha em carne como eu, se faça filho, que significa criatura, para morrer por mim. É muito ego. Quem é aqui que precisa da cruz? Isso é um escândalo, isso é blasfêmia. Todos nós precisamos do sangue. Ei, se Ele veio e morreu para nos livrar da primeira serpente introduzida, símbolo da consciência de Adão, partida ao meio, na adolescência, quando saímos da inocência para a consciência, agradeceremos eternamente por Ele ter feito esse sacrifício humano. Se Ele morreu por todas as almas e para nos dar o munus da vida eterna, mas Ele fez isso por justiça,
Pois assim como ele introduziu o homem na dualidade, agora dá oportunidade ao homem de vencer a dualidade e ser onisciente como ele é, supradual. E aqueles que vencerem este mundo crivo serão como ele, supradual, acima do bem e do mal. Antes do grande finale, me escute. Assim era a árvore, a primeira consciência. Escreva aí, a primeira consciência, que é o que significa Adão. Adão é a metáfora para a primeira consciência, a célula zigoto da humanidade. Assim como quando alguém engravida, hoje a nossa querida Sor Roberta está lá, nasceu o filhinho dela. Menina, como chama? Mais um casal que engravidou assim que começou a frequentar a escola de Jesus e colocou o nome do filho de Adrian em homenagem ao professor Akel. Obrigado. Eloá nasceu hoje. Parabenizem a mamãe Roberta. Mas quando engravida começa a dicotomização, a divisão celular. O que é que Deus fez? Quando o homem iria, sim ou não, querendo ou não querendo, qualquer neutralidade, alguém falou aí neutralidade, nêutron, força nêutron, sempre vai querer conhecer os dois lados. Não existe árvore proibida. Se você disser para qualquer humano não toque aqui, ele vai tocar. Aonde tiver o segredo é aonde está a curiosidade. Então o ego humano fez o quê? Quis ser igual a Deus, mas o preço para ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, sendo cônscio, tendo liberdade. Escreva aí. Muita gente diz, olha como aprendendo tudo errado, católico, evangélico, diz o quê? A culpa é de Eva, a mulher, comeu o fruto, a serpente, você não sabe de nada, aprendeu tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque senão nós seríamos escravos. Eles ensinam tudo errado. Os anjos que caíram era uma classificação angelical que tinha liberdade e livre-arbítrio. Aí tem os anjos que não têm livre-arbítrio, tem os demônios. Que é isso? Como assim anjos que têm livre-arbítrio, anjos que não têm livre-arbítrio? Você não sabe que alguém que não tem liberdade é escravo? Escreva aí, Adão era escravo, Eva era escrava. A primeira mente humana, a consciência humana, chamando de Eva, era escrava. Não é ser igual a Deus, como a serpente disse somente, mas a essência é, não tinha liberdade. Quer liberdade? Quem aí quer liberdade? O preço da liberdade é rasgar o véu. A estrada só ia, não vinha. Agora a estrada vai e vem. Quem entendeu? Esse é o preço da liberdade, para que seja justo. Então, na verdade, comer o fruto não é ruim, como você aprendeu na metáfora judaica. Comer o fruto é necessário, fundamental. Você aprendeu tudo errado. Ai, comeu o fruto, se não tivesse comido. Tinha que comer. Qualquer um de nós comeríamos. Tem que comer. Porque comer o fruto é ser introduzido na dualidade. É a liberdade. É rasgar o cérebro de Eva e de Adão no meio. A estrada, o caminho estreito, largo no meio. Entendeu? É separar o santo do santo dos santos. Mas e agora que eu estou dividido? Aí entrou o diabo. De dualidade. De duo.
Agora que eu estou dividido, porque daí tem um conflito interno, é uma desgraça, como diz Romanos 7. Que luta que há aqui dentro. E agora que eu estou dividido, como é que eu saio dessa? O Deus que rasgou a consciência é o Deus que está propondo que você seja como Ele. Imortal e onisciente, conhecedor de todas as informações do universo. E tenha um cérebro uno. Então a missão de Jesus na cruz é unificar a mente, a consciência. É torná-la uma só. O nosso cérebro era um só. E foi dividido a laranja. A metade da laranja. Entendeu? Ou não? Grande finale. Até hoje eu sou herege para milhões que se desinscreveram dos nossos canais porque eu ensinei que Deus é o diabo. Se você acha que eu estou exagerando, o que mais tem é desinscrito. Mas se ouvirem essa sabedoria suprema, desarmados, com o coração aberto, se permitindo evoluir, entenderão enfim que dualidade é liberdade. Vamos a uma metáfora para entendermos isso? Para entendermos melhor esse assunto? Revelare. Silêncio. No seu mundo, onde você é Deus, ou seja, lá no título que você tem, lá naquele lugar, espaço que você tem o título de Deus, o título de Senhor, onde você é o responsável pela sua criação, é a empresa que você criou, a família que você formou, lá onde você dá ordens, lá onde você é dual, lá onde você dá liberdade e tira liberdade, lá onde você é senhor e senhora. Pergunto, lá você é justo? Justa? Lá onde você é senhor e senhora, lá há livre-arbítrio? Lá há livre-arbítrio? Lá há liberdade? Veja, as igrejas, religiões são quase todas machistas, autoritárias, legalistas, racistas, misóginas, sexistas, querendo impedir escolhas e liberdade, sim ou não? Em Gálatas capítulo 2, Paulo disse assim: falsos irmãos queriam espiar a liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Quando judeus e cristãos chegam ao reino, ao poder, querem impor suas leis e poder sem nenhuma liberdade. Pode ver, o judaísmo chegou no poder. Israel escravizado no Egito. Ego lá embaixo. Israel liberto por Moisés e Josué, agora reino. Saíram dos juízes, criaram monarquia, tem um reino. Israel dividido. Casa de Judá, casa de Israel. Qual é a consequência? Israel dicotomizado. O ego subiu. E como o ego subiu, lá vem a Babilônia. Cativeiro babilônico, 70 anos. Ego baixo. Templo destruído, arca da aliança consumiram. Queimaram, mataram. Aí voltaram com Zorobabel, vamos reconstruir. Lá vem Malaquias, lá vem Miqueias. O que estão fazendo? Roubando. Malaquias 3, Miqueias 3, estão roubando o Senhor, desviando dinheiro, tudo de novo, se transformando num poder, reformando, se aliando com Herodes, se aliando com os tetrarcas, com a política, com os saduceus. A fim de quê? Domínio, ego, poder. Mataram Jesus, mataram os discípulos. Todas as vezes que os judeus e cristãos chegaram no poder, veja a bancada evangélica, veja o gospelão que nós vaticinamos em Brasília, antes do Bolsonaro assumir o poder, veja o Benjamin Netanyahu, veja o Trump, veja o mundo inteiro, o sionismo. Quando eles dominam, como é que fica a liberdade? Quantos homens que me ouvem agora que não deixam suas companheiras livres? Quantas mulheres que não deixam seus homens companheiros livres?
a possessão, a obsessão, o ciúme, a inveja, a perseguição, a desconfiança são daimons da nossa psique. O Criador deixou todos os homens livres e eles pagarão por suas escolhas no final. Nós devemos deixar as pessoas livres se realmente temos o espírito de Jesus. Para você ter uma ideia, Paulo, um ex-legalista, escreveu em 2 Coríntios 3,17: onde o Criador está, aí há liberdade. E o pentecostal cai no chão. E o esotérico diz: agora tenho liberdade sexual. Não é essa liberdade. E o ex-rabino está falando da lei. Paulo está falando da Bíblia. Ele foi legalista. Porque líderes religiosos, políticos, é o sistema. E ele fala desse sistema logo em seguida, no capítulo 4 de Coríntia. Inclusive muitos empresários que se dizem cristãos, judeus, muitos líderes de família são legalistas, dogmáticos e escravizam os filhos, escravizam as mulheres, escravizam seus membros, funcionários. Se você olhar para as maiores empresas americanas, fala aí, McDonald's, fala aí, Burger King, Subway, olha para as empresas. Abre cada vez mais filial, cada vez mais dinheiro, poder, gastando bilhões em marketing e na abertura de novas filiais pelo mundo. E os funcionários que eles encontram não sei aonde para sorrir e ganhar um salário. E são cristãos. Nós devemos ser duais como o Criador é, onde o mal existe para reparar, retratar, restaurar o equilíbrio. Escreva aí: o mal de Deus existe para reparar, retratar e restaurar o equilíbrio cósmico. Revelare. Apenas crianças são proibidas. Dogmas só existem para crianças. Por quê? Porque elas não são duais ainda. O cérebro delas não é dividido no meio. E é por isso que Paulo chamou os legalistas evangélicos de crianças. Pois quem vive de proibições em nome de uma santidade é inocente e infantil. Somente crianças precisam de limites. Quem é dual é consciente e é, portanto, livre. Quem é dual é consciente e é, portanto, livre. Alguém vai dizer então: se dualidade é liberdade, agora ficou mais cômodo para nós, pois poderemos viver livres. Eu amo a freedom, liberdade, estátua da liberdade. Liberto da lei, dos dogmas, do sistema da igreja, das obrigações, do dízimo, de pastores, de líderes, de padres, de rituais, de imposições, de machismo. E agora podemos viver apenas no que interpretamos ser amor e paz, paz e amor. A resposta final é: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A liberdade é o grande crivo do Criador. Quer conhecer uma consciência? Existem duas formas de crivar uma consciência. E por que são duas formas? Porque são dois lados da árvore.
Quais são os dois lados e quais são as duas formas de crivar e conhecer uma consciência? Número 1, sim, positivo. 2, negativo. Ou sim, positivo. 2, negativo. Indicando liberdade e responsabilidade. Como é que eu crivo o lado direito? Eu tanto posso crivar com sim como posso crivar com não. Com yin e com yang. Veja Jó. Jó tinha tudo. E era justo. Então ele já estava aprovado no sim. Aí ele perdeu tudo. Agora ele foi crivado no não. Jó tinha liberdade. Foi aprovado na liberdade, que é o mais difícil. Perdeu a liberdade e continuou aprovado. O problema é que a maior parte das pessoas nunca foram crivadas no muito e no pouco. E é isso que Paulo disse em Filipe 4, 11 ao 13. Eu já tive muito, já tive pouco. E eu fui bom com muito e bom com pouco. Só um ex é bom com muito e é bom com pouco. Crivando o lado direito. Dê liberdade a ela, liberte-a de todas as prisões mentais, tire seus medos e conheça a sua consciência. Por que tem muita gente que chega no ex, casamento acaba, perde amigos, se torna uma pessoa imoral, vem pra cá e se torna liberal extremo? Não sabe conviver com a liberdade que possui. Que ela se revela. Você não conhece um preso na prisão, você conhece um preso fora da prisão. Até hoje você conhecia o ditado: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Pois é, substitua pela expressão ex, dê liberdade a ela. Escreva aí: quer conhecer uma pessoa, dê liberdade a ela. Dê poder a ela. Dê a ela apenas o que ela quer ouvir. Copiosos sims. A liberdade é o nível mais alto de crivo existente, pois tudo que fazemos na liberdade é amor. Quer dizer, tudo que fazemos de bem. Porque a liberdade já pressupõe o mal. Ei, estou livre. Quero ver, fazer o bem na liberdade. É o bem feito na liberdade que vale para Deus. Porque esse sim é sem interesse. E tudo que fazemos obrigatoriamente ou por costume não é amor. Como é que se criva o lado esquerdo? Mas, se tirar o medo e dar liberdade é crivá-la, imagina então tirar a liberdade dela, ou o poder que foi dado a ela. Dê alguma coisa para alguém e tire. Uma criança que não é dual ainda, se você der alguma coisa para ela e tirar dela, ela não vai saber lidar com isso. Um animal irracional, que não é evoluído, ele não vai saber lidar com isso. Diga não, tire sua liberdade, pregue o medo, a lei, aliene-a. Então ela se revelará egoísta ou adotará a escravização pelos seus interesses, que a gente chama de ego baixo. Se é uma pessoa emocional, que desenvolveu o lado direito, mas não o lado esquerdo, que a maior parte das pessoas são muito emotivas, frágeis, sensíveis, diga não para ela e você conhece ela. Rejeite ela e você conhece ela. Despreze ela só um pouquinho e você conhece ela. Bum! Se ela é racional, aquela pessoa que domina o emocional, corrigindo.
se ela é racional, aquela pessoa que domina a razão e não a emoção, essa você diz não. Mas se ela é emocional, agora sim corrigindo, isto é, ela consegue dominar a emoção e não a razão, aí para essa você diz sim. O emocional não sabe lidar com o não, e o racional não sabe lidar com o sim. Aquela pessoa que é inteligente e desenvolveu a lógica, o raciocínio, você diz sim para ela, isso é, você dá liberdade, você fala o que ela quer ouvir e ela se perde. Agora a maior parte das pessoas são frágeis emocionalmente. Essa você diz não, basta o não, basta cercear. Aquela que vencer o não e o sim, a liberdade e a escravização, este é o justo, o fiel, o ex. Escute, somente chegarão no reino aqueles que forem fiéis no sim e no não, no nada e no tudo, no hexagrama completo. Nós nascemos livres, mas durante a vida perdemos a liberdade. Muitos de vocês dizem assim: por que Deus permitiu o sistema religioso judaico-cristão? Por que Deus permitiu o sistema político? Vocês sabem por quê? Estamos encerrando. Para tirar a tua liberdade de propósito. É o crivo. Escreva aí: eu nasci livre, mas o sistema religioso, político e religioso me tira a liberdade. Faz parte do plano do crivo do Criador original, onde cabe a cada consciência encontrar o caminho da liberdade novamente. Iluminarim Delta, nascemos livres, somos exilados pelo sistema e cabe a nós encontrarmos o exit. Paulo disse aos pagãos que eram livres: vocês podem escolher o que quiserem, mas se são evoluídos, jamais vão escolher o mal. E o supra-sumos e supra-sumum de hoje é: as únicas exigências de Deus em todas as Bíblias e na essência de todas as religiões é, como eu terminei em Curitiba, termino aqui: o que eu faço faz mal ao próximo? 2. O que eu faço é uma maldade ao Criador? A essência que Deus vai exigir de você no dia da sua morte. E a morte é o dia do acerto de contas, o grande dia de todos os profetas, o dia do juízo. Na sua morte, no acerto de contas, na matemática de Deus, a grande pergunta que você tem que fazer hoje é: o que eu faço faz mal ao próximo? O que eu faço é uma maldade ao Criador? E o terceiro do Delta não é proibido, mas pode ser a origem de um dos dois acima, que é: o que eu faço faz mal para mim mesmo? Por quê? Porque o que eu faço que faz mal para mim mesmo pode amanhã gerar mal ao Criador e para o meu irmão humano. Eu tenho que me preocupar se o que eu faço, vocês que ficam, o que pode ser feito, quais são as escolhas, se o que eu faço não faz mal ao Criador e não faz mal ao meu próximo, eu posso fazer. Mas e se é algo que faz mal a mim? Cuidado. Se você passar muito tempo fazendo mal a si mesmo, amanhã você não terá forças para continuar fazendo bem para Deus e para o seu próximo. Das duas únicas exigências de Deus em todas as Bíblias e na essência de todas as religiões, que Ele mais abomina, não tolera, não perdoa, é: número 1, falsidade, engano, engodo, ilusão, falta de verdade, mentira. 2, infidelidade, inconstância, injustiça, ego, interesses pessoais. São duas essências que provam falta de amor, pois fé não é diferente de amor. A verdadeira fé é o amor. Eu falei em Curitiba, a fé é um delta, como aprenderam no grau 96. A fé é coragem.
Ninguém é corajoso pelo que não ama. A fé é confiar, e quem ama confia, 1 Coríntios 13. E a fé é credere fidelis, quem ama é fiel. Aqui temos a revelação completa do que é fé. No sistema você aprendeu que fé é diferente de amor. Fé é amor, a verdadeira fé, a fé original é o amor. E por isso o Criador exigirá de todos nós verdade e constância. Por quê? Porque Ele odeia sem perdão. Eu disse sem perdão, Ele odeia sem perdão. Número 1, a hipocrisia. Todos os profetas, todos os professores e a encarnação divina Jesus Cristo pregaram contra a hipocrisia, falsidade, engano, infidelidade, injustiça e ingratidão. O sistema todo prega contra o sexo, comida, bebida, roupa e toda sorte de dogmas vãos, mas para Deus, na sua verdadeira martiologia, para Deus estão vedados sem perdão a hipocrisia e a infidelidade. Isto é, ter palavra, ter responsabilidade, ter caráter, integridade, ser constante até o fim é o único lema para a imortalidade. Quem não honra as suas promessas, quem é inconstante e instável, quem é infiel e vive escondendo o que realmente é, este jamais será imortal. Sua oportunidade de vida é inútil. Por isso, Jesus Cristo combateu a hipocrisia em todas as suas palavras. Por isso, Jesus Cristo foi mais íntimo dos que eram leais e constantes. Eu sei, está tarde, mas tem dias que eu nem faço o programa. Aproveita. Você pode assistir depois várias vezes, mas eu tenho que repetir. Por isso, Jesus Cristo combateu a hipocrisia em todas as suas palavras. Agora preste atenção nessa. Por isso, Jesus Cristo foi mais íntimo daqueles que eram leais e constantes. Eu, professor Aquel, também. Uma pessoa justa, ela é assim. Uma pessoa injusta, ela escolhe as pessoas por quanto tem de dinheiro, poder, fama, o que elas têm a oferecer. Eu não escolho pessoas por isso. Eu escolho pessoas por constância e lealdade. Então, se alguém é próximo de alguém, é próximo porque é constante e leal, independentemente se tem dinheiro ou não, independentemente se é famoso ou não. Vamos à contagem regressiva? Eu acho que esse final ali, esse supra-sumo, é tão profundo que eu vou deixar ele para repetir essa semana toda no final de cada programa, porque ele não pode ficar assim. Ele tem que penetrar aí dentro, ele tem que se instalar. Que lindo. É profundo ou não é? Se você não assistir esse vídeo com toda a atenção, você está perdendo a oportunidade de uma elastificação da consciência sem precedentes. Chamem todos.